Eu não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar ou de saber qual é a origem do seu nome. Não do nome que você recebeu do seu pai quando você nasceu, mas o nome de família, que nós chamamos de sobrenome, né? E eu comecei a ter uma curiosidade para descobrir a origem do meu sobrenome. Muito embora meu pai, principalmente, dizia da vinda dele, do bisavô dele, ou melhor, do avô dele, da Itália, mas eu não sabia o nome dele, não sabia nada, absolutamente nada. Então surgiu assim o desejo de conhecer, de saber a origem do nome. E a gente foi buscando, foi pesquisando, e eu acabei descobrindo que o meu bisavô, ele veio da Itália, de uma cidade chamada Macerata sul Piave, uma cidadezinha pequena, hoje consta com 5.000 habitantes, uma cidade perto de Veneza. E descobri também que o pai dele chamava-se Antônio, e foi trazendo essa curiosidade, e eu também acabei descobrindo, né, a informação que obtive, que a primeira vez que apareceu o nome Zorzi foi no século XIII, entre 1200 a 1300, ali, no século XIII, lá em Tessalônica. Isso me despertou uma curiosidade, porque às vezes, irmãos, a gente até nem gosta, a gente está lendo a Bíblia e a gente se depara às vezes com genealogias, e a gente não vê sentido. Por que eu vou saber que esse gerou aquele, que esse gerou aquele, que esse gerou aquele? A gente não vê sentido, porque isso não faz parte da nossa cultura. A gente não se importa muito com a nossa história, mas a nossa história é muito, muito importante para a gente ter o conhecimento, descobrir, saber. E isso foi me despertando uma curiosidade, e eu acabei descobrindo o porquê Deus teve uma grande preocupação de inspirar homens para escrever a genealogia desde a época do chamado que ele teve para Abraão, lá do Ur dos Caldeus, chamou Abraão. Depois de Abraão veio o filho Isaque, e depois de Isaque veio o filho Jacó. E Deus disse assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E quem pronunciou essas palavras foi o Senhor Jesus Cristo, quando ele, num questionamento que ele teve com os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e vieram questioná-lo a respeito, fazendo uma pergunta, dizendo: olha, Senhor, um homem desposou-se uma mulher, e ele morreu e não tinha filho. Segundo a lei de Moisés, era um mandamento que o irmão se uniria a essa mulher para levantar descendente, obrigado. Às vezes dá um branquinho, né? Levantar descendentes para o irmão que morreu. Então eles foram questionando o Senhor: olha, casou, morreu, o segundo irmão casou com ela, morreu também, o terceiro foi levantar descendente, outro casou com... Assim foram 7 irmãos, 7 pessoas. Na ressurreição, de quem ela será mulher? Eles acharam que eles iam pegar Jesus, né? Acharam que iam. Jesus disse para eles: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque no céu não haverá casamento, não se casam e nem se dão
em casamento, mas são como os anjos de Deus. E foi aí que Jesus Cristo disse que Deus falou que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Deus era Deus de vivos e não de mortos. E a gente vai percebendo, irmão, o porquê que o Senhor então deu sabedoria, iluminou a mente das pessoas, para que eles então escrevessem a genealogia. A genealogia. Quando Jacó, ele teve os seus filhos, ele teve 12 filhos. Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos de Jacó, quando ele havia brigado com seu irmão, havia ido trabalhar para o seu tio Labão, ficou 20 anos lá trabalhando para o tio Labão, casou com 2 filhas desse tio, consequentemente suas primas, e ele teve 12 filhos no total. E quando ele estava voltando para a terra onde Deus ordenou que ele voltasse, porque ele havia fugido de lá, por um rolo que ele fez lá, e o irmão dele ficou doido com ele, queria matá-lo, então ele fugiu. E ele veio com o coração muito apreensivo, porque Deus o mandou voltar, mas ele sabia que o irmão dele o odiava. E ele achava que o sentimento do irmão para com ele não havia mudado. E que o irmão dele, Esaú, o irmão dele, estava ainda com sangue nos olhos de vingança. E isso era o que ele pensava, que ele imaginava. E ele então começa a retornar para a terra onde Deus havia dado para Abraão, para Isaac e consequentemente para Jacó. Está retornando e ele vai com o coração muito apreensivo, achando que o irmão dele estava preparado contra ele. E quando ele está retornando, ele tem esse peso no coração, ele passa por um local chamado Vale de Jaboque. E quando ele está no Vale de Jaboque, começa a escurecer, ele passa a noite toda em oração. Ele passa a noite toda lutando com Deus. Ele passa a noite toda clamando ao Senhor, e a oração dele é tão forte que o anjo do Senhor está ali ao lado dele. E ele está orando, está lutando com o anjo. E estava quase amanhecendo o dia, quando o anjo disse para ele assim, você me larga que eu tenho que ir embora, o dia já está amanhecendo. E Jacó disse, eu não vou te deixar se você não me abençoar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não é? Não deixou ele lá. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, nesse exato momento, irmão, o anjo perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, o meu nome é Jacó. Falei, de hoje em diante você não chamará mais Jacó. O seu nome será Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Ou aquele que luta ao lado de Deus. Não é que luta contra Deus, aquele que luta ao lado de Deus. A partir desse momento, mudou-se o nome de Jacó para o nome de Israel. E Jacó torna para a terra, ele se encontra com o irmão no caminho, e o coração do irmão está totalmente mudado, o coração do irmão está apaziguado, eles fazem as pazes, e aí continua, né, a descendência de Jacó. E Jacó teve esses 12 filhos, né, que se formou então 12 tribos. Cada filho simbolizou e ainda simboliza uma tribo de Israel, que forma o povo todo, a nação toda de Israel. A nação toda. E quando então Jacó está para morrer,
Jacó está para morrer. Ele então chama os seus 12 filhos. Tem outras coisas que eu queria acrescentar aqui, mas no momento não é propício, porque... E ele então abençoa individualmente esses 12 filhos, e consequentemente, a bênção que ele anuncia ou pronuncia sobre esses 12 filhos, iria se estender a toda a descendência, a toda a geração, a toda a árvore genealógica desse filho individual e de todos aqueles que viriam desse ramo, desse tronco. E ele chama um dos seus filhos que tem o nome de Judá. De Judá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 49, versículo de número 10. Se fosse possível jogar aqui na tela para mim, por favor, Gênesis 49, 10. O que está escrito aí, irmão? Está escrito assim: o cetro. Quando fala o cetro era o instrumento que o rei tinha, era a autoridade real. Você se recorda quando o rei Assuero e a rainha Esther tinha que conversar com ele, mas corria risco de vida quem entrasse na presença do rei sem ter sido chamado ou sem que anteriormente a isso tivesse agendado. E Esther, então, ela entra na presença do rei, correndo risco de vida. Se o rei pegasse o cetro e estendesse para ela, quer dizer que o rei estaria aceitando a presença dela e ela então não iria ser entregue para morrer. O cetro não se apartará de Judá, quer dizer que aquela bênção que Jacó estava anunciando sobre a vida do seu filho Judá, seria extensiva a todos os seus descendentes, e dessa descendência estaria o cetro. Rei viria, rei iria, rei da mesma descendência viria, rei iria, rei da mesma descendência viria, rei iria até... Não se apartará de Judá nem o bastão do comando dos seus descendentes. Vamos lá? Vamos lá? Até. Então, haveria um momento que se encerraria isso aí. Não seria para todos sempre, mas haveria um momento que se encerraria. Até o quê? Até que venha aquele a quem ele pertence. Isso é, o reinado real, o reinado verdadeiro, o rei real e o rei verdadeiro. Sabemos nós que tudo que está escrito no Velho Testamento é sombra do que haveria de vir. Esse rei que haveria de vir, cujo todos os povos iriam prestar obediência a ele, e essa obediência está falando lá do milênio por vir, quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo implantará o milênio na terra, e ele será o governante, será o rei que regerá, que governará. Então, meus irmãos, Jacó, ele está anunciando sobre uma profecia, apontando lá para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E presta atenção, porque se você se distrair, você não vai me acompanhar.
Você não vai me acompanhar. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está na genealogia descrita no livro de Lucas, a genealogia de Judá. Agora eu vou precisar dar uma olhada aqui, irmãos, em Lucas capítulo de número 3, versículo de número 3. Está escrito assim, versículo 23, 3:23 de Lucas. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E fala, ele era considerado filho de José. E José, a que tribo ele pertencia? A tribo de Judá. José, na sequência, José era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi. E aí nós vamos chegar no versículo de número 34, versículo 34, que fala assim: filho de Esrom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, e assim vai até no início da árvore genealógica, que lá em Adão, onde tudo começou, Adão e Eva. Então, meus irmãos, quando Jesus aos 30 anos de idade começou, aí então estava mostrando a genealogia dele. E essa genealogia apontava lá no patriarca Jacó, lá. E o que significa isso, irmão? Significa que Jesus, humanamente falando, era descendente de Judá, filho de Jacó. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, irmão, o apóstolo São Paulo diz que ele veio para que dois povos ele fizesse um só. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus ele veio com uma obra definida na vida dele. Ele nasceu, humanamente falando, dessa descendência, mas todos nós sabemos que ele veio dos céus, que ele é do céu. Ele veio dessa descendência de Judá, porque uma promessa que Deus havia feito, e Deus não volta atrás nas suas promessas. Mas sabemos nós que ele, na verdade, veio dos céus, e que ele sempre existiu antes mesmo de se encarnar e pertencer a essa família a quem pertencia o cedro, o reinado. Ele é um ser vindo dos céus. E Paulo diz que de ambos os povos, então, ele veio fazer um. Ambos os povos, o povo judeu e todos os demais povos do mundo todo, não judeus. De ambos os povos, então, ele veio fazer um em si. Jesus, ele veio estabelecer uma nova família. Uma nova família. E para vir estabelecer essa nova família, irmão, que é a igreja, então tanto o judeu quanto qualquer outro povo pode ser e pode pertencer à família de Deus, que é a igreja. Quando o Senhor Jesus Cristo aqui esteve, no capítulo 1, versículo 12 de João, ele fala o seguinte, que Jesus ele veio lá para os seus, aquela nação de onde ele nasceu, aquele povo de que ele descendeu, ele veio, nasceu deles, que era promessa, nasceu para eles como era promessa, mas eles não aceitaram, rejeitaram. Aí ele vira-se para os demais e diz assim, mas todo aquele que o recebe, todo aquele que recebe, passa-se a fazer parte da família da igreja, que é a igreja. Todo aquele que o recebe, a esse Deus deu-lhes o poder e a autoridade de se tornar filho de Deus. Então é essa nova família que
que Jesus Cristo veio trazer, veio fundar, é a família chamada a igreja. E nessa genealogia de família chamada igreja, não tem mãe, não tem pai, não tem nenhum outro parentesco a não ser filhos de Deus, irmãos de Jesus. Não existe outro. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vem, e Ele declara então, que aquele que recebe como Salvador se torna um filho de Deus. Em João 3 está falando também a respeito de uma visita que o Senhor Jesus Cristo recebeu, de um homem que fazia parte do Sinédrio. E esse homem, que também era um dos representantes de uma tribo dos judeus, e que faziam parte do Sinédrio, e que estudavam os casos religiosos da época, ele vai procurar o Senhor Jesus Cristo à noite, e ele vem com uma convicção no coração dele, e ele chega para o Senhor, ele diz assim: Senhor, eu bem sei que tu és, e que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. No que então Jesus respondeu para ele. Jesus disse: olha, em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para pertencer a essa família, tem que ter um novo nascimento, tem que nascer de novo. Para pertencer a essa família, a pessoa tem que nascer de novo. Presta atenção. Aquele homem, ele era um senador. Aquele homem, ele tinha acompanhado Jesus. Ele sabia que Jesus era alguém que só podia vir da parte de Deus, pelas coisas que ele falava, pelas coisas que ele fazia, que ele dizia. Não tinha que ser da parte de Deus. Mas o Senhor não dá atenção quando ele fala, quando ele quer encher a bola de Jesus. O Senhor não dá atenção. E por que o Senhor não dá atenção? Porque tem uma característica naqueles que são filhos de Deus. E que característica é essa? Os filhos de Deus obedecem a Deus. Por que você me chama Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? Eu não sou teu Senhor. Oh, mas o Senhor é lindo. Não adianta você me elogiar se eu não sou o Senhor do teu coração. Aquilo que você está falando, está me elogiando, não está saindo do teu coração, mas da tua boca tão apenas. Então, para que algo que a gente faça seja aceito diante do Senhor, tem que haver em nós o quê? Um novo nascimento, o nascer do próprio Deus. Porque Deus irá trabalhar a nossa vida para fazer com que a gente leve até Ele aquilo que lhe é agradável e que a gente o faça em espírito e em verdade. João capítulo 15, versículo 5. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está falando com muitas pessoas. E Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ponto. Se Ele é a videira verdadeira, quer dizer que existem muitas videiras que não são verdadeiras. Eu sou a videira verdadeira. O que é verdadeiro produz verdade, produz realidade, produz sinceridade, produz integridade. E ele disse: vocês são os ramos. Então um único tronco tem muitos ramos, mas todos eles estão ligados na videira verdadeira, no tronco que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A videira verdadeira.
E aí, meus irmãos, nós vamos ver em 2 Coríntios 5,17, quando o apóstolo São Paulo diz o seguinte: quem está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. Então nós podemos, o cristão, ele tem dois nascimentos de verdade. O primeiro, o nascer da mãe, o natural, e o posterior, o nascer do Espírito, o nascer de Deus, que é realizado, é feito quando nós recebemos o único Filho que real de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o tronco, todos nós estamos ligados em Cristo, e o Pai é o agricultor. Então todos nós aqui, para nos tornarmos filhos de Deus, temos que estar ligados no tronco verdadeiro, no único, que é Jesus Cristo. E consequentemente ligados nele, nós recebemos a autoridade dada por Deus, João 1,12, de nos tornarmos filhos de Deus. Aquele que se torna é porque não era. Eu não era, mas eu posso me tornar. Eu não sou, mas eu posso ser. Eu posso ser. Então, irmão, o que vai acontecer? Cristo, a gente percebe que ele pertence a uma genealogia intensa. Mas essa nova família que veio a partir de Cristo, que é a igreja, não existe uma genealogia intensa, imensa. Ele é o único. E eu estou aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Todos nós nascemos dele e por ele e através dele. Eu quero mostrar algo para você, dentro da palavra de Deus. E eu quero pedir a você agora que, por favor, se você tiver sua Bíblia em mãos, abra comigo no livro de Marcos, capítulo 3, versículo de número 31. Marcos 3, 31. Deixa eu fazer uma introdução primeiro. Antes, nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava numa residência, numa casa. E as casas, naquela época, naquele tempo, a não ser os palácios reais, não eram casas grandes. Os cômodos dessas casas eram cômodos pequenos. E a Bíblia nos fala que o Senhor estava numa residência e que havia muitas pessoas que estavam sentadas à volta dele, ao redor dele, ouvindo transmitir a palavra, predicando a palavra, anunciando a palavra, pregando a palavra. E ele, quando estava anunciando a palavra, ele estava num momento assim de grande inspiração. Eu não sei se você já sentiu isso, mas geralmente, quando nós estamos ensinando, nós recebemos da parte de Deus uma unção de ensino. E a gente começa a ensinar as pessoas, e a gente percebe que Deus está desenrolando um novelo, e a gente passa a transmitir então a palavra de Deus para os ouvintes, e a gente percebe que Deus está cativando, está alcançando não apenas os ouvidos, mas o coração das pessoas. E é uma coisa muito desagradável quando nós temos a nossa atenção chamada e a gente perde o foco daquilo que estamos transmitindo, daquilo que estamos falando. E nosso Senhor, ele estava ensinando essas pessoas, ensinando. E o foco das pessoas era o Senhor Jesus, e o foco do Senhor eram as pessoas.
E a Bíblia nos fala, irmão, que de repente, chegou alguém lá do lado de fora. Quem eram essas pessoas? A família humana de Jesus. A mãe e os seus irmãos e irmãs. Entre eles, 2 irmãos dele, um chamado Judas e outro chamado Tiago, que escreveram 2 livros das Sagradas Escrituras. Irmãos esses que vieram a se converter após a ressurreição do Senhor, porque os próprios irmãos não acreditavam nele. E quando eles chegam do lado de fora, o que é que vai acontecer? Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Ô irmão, se eu estou conversando uma conversa assim não muito importante, e se alguém da minha família vem me chamar, logicamente que eu vou pedir licença e vou lá atender. Mas, se a conversa que eu estou tendo é uma conversa muito importante, e alguém da minha família vem me chamar, e eu não sei o assunto que eles querem tratar comigo, e que eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu estou tendo uma inspiração dos céus para ensinar. E nosso Senhor Jesus Cristo disse em certa ocasião: o que eu falo com vocês, eu não falo de mim mesmo, eu falo como eu tenho ouvido do meu Pai que está no céu. Então Jesus, ele estava transmitindo aos ouvintes não uma palavra sua própria, mas uma palavra que veio como inspiração de Deus. Eu não sei o que ele estava pregando, sei que é a mensagem da palavra de Deus, mas não está escrito qual é a mensagem que ele estava pregando. Mas a mensagem que ele estava falando era muito importante e ele não podia parar no meio. Mesmo a família dele, a mãe e os irmãos dele estando do lado de fora, ele então percebe, na sua percepção espiritual, que não era nada importante, tanto que não houve nenhum trato, nenhuma conversa posterior a isso, nada. Então o que eu vejo aqui, irmão? Diz assim: então havia muita gente assentada, versículo 32, havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Aí ele faz uma pergunta para essas pessoas que vieram trazer essa informação. E que pergunta ele faz? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é? A essa pergunta, ele mesmo trouxe uma resposta. E diz assim: então olhou para os que estavam sentados ao redor e disse: aqui estão. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Agora ele faz uma afirmativa, uma declaração. Quem é? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, uma característica daqueles que são filhos de Deus, fazer a vontade de Deus. Não adianta eu auto me dominar, eu sou filho de Deus, não adianta eu fazer isso. Porque o filho de Deus tem uma característica em si, e a característica do filho de Deus, para pertencer à família de Deus,
para ser filho de Deus é esta: quem faz a vontade de Deus, este é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Irmão, por que que Jesus não aceitou o elogio que um senador lhe fez? Porque ele não pertencia à família do Senhor. Porque ele não fazia a vontade de Deus. Não adianta eu elogiar o Senhor se o Senhor não é o meu Salvador. Se eu não tenho como meu Salvador, como meu Senhor, não adianta eu tentar elogiá-lo. Dizer todo mundo é filho de Deus é engano, não é todo mundo não, todos são criaturas, foram feitas por Deus, nasceram naturalmente da mulher, mas para ser filho de Deus tem que nascer de Deus, tem que ter Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Aí então, aquele que o recebeu, a esse deu o poder de ser feito. Se foi feito, é porque não era, ser feito filho de Deus, era tão apenas criatura. Mas em Cristo Jesus, nós podemos nos tornar parte da sua família. Em Cristo Jesus, nós somos da sua família. Em Cristo Jesus, nós somos pertencentes à nova família que Ele estabeleceu nesse mundo, né? Como nós lemos lá, na promessa que foi feita para Judá, naquele rei que haveria de vir, e que o reinado dele permaneceria para todo sempre. Então, nós pertencemos, somos súditos do reino de Deus, e não tem como uma pessoa dizer que é filho de Deus se autoproclamando assim. Nós estamos dizendo que nós somos filhos de Deus, não proclamando que nós somos em nós mesmos, mas nós somos porque nós fomos colocados, enxertados no Filho unigênito, no Filho único, na videira única, na videira verdadeira que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, irmão. Então, nós não temos na igreja, quando falo igreja, não estou falando de quatro paredes, estou falando de nós, povo de Deus. Nós não temos uma genealogia extensa, não temos, porque esse gerou aquele, porque aquele gerou aquele, porque aquele gerou aquele, porque todos nós somos gerados em um só, em Cristo Jesus, nosso Salvador. E nós somos a igreja do Senhor. Amém?